Bem-vindos de volta ao nosso canal Vozes do Reddit. Hoje, estamos trazendo algo especial e envolvente diretamente das profundezas do Reddit. Prepare-se para mergulhar em uma coleção única de relatos cativantes que vão surpreender e emocionar você. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum dos nossos conteúdos fascinantes. Sem mais delongas, vamos começar com as incríveis vozes do Reddit. O dia de Luísa teve um início pouco auspicioso. Ela acordou com uma intensa dor de cabeça e ansiava por escapar do barulhento ambiente de trabalho, preferencialmente junto a um rio sereno em vez do agitado mar. Ela imaginou as ondas suavemente acariciando a areia e o sol caloroso aquecendo seus ombros, o que a fez relaxar brevemente. Entretanto, o tempo para devaneios era escasso, já que seu chefe aguardava o relatório trimestral. A favorita, como Luísa era conhecida, era a funcionária mais responsável e pontual entre seus subordinados, praticamente uma extensão de seu chefe. Esse título, no entanto, não lhe trazia tranquilidade, pelo contrário, ela constantemente sentia o peso da responsabilidade. De repente, a porta do escritório se abriu, e Eloá, sua assistente, informou sobre a visita de alguém com questões pessoais. Luísa ficou surpresa, desviou o olhar, e pediu à visitante para entrar. Enquanto a visitante adentrava, Luísa ajustou discretamente o cabelo e ajeitou os sapatos que havia chutado para debaixo da mesa na tentativa de relaxar um pouco. Lívia, uma mulher cerca de 10 anos mais jovem, entrou no escritório. Ela se identificou e encarou Luísa com um olhar desafiador. De maneira audaciosa, declarou: "Vim dizer para deixar o Pietro em paz." Cada palavra ecoou na mente de Luísa, e ela respondeu com calma: "Como estou incomodando ele? E por que eu deveria deixar meu próprio marido?" Lívia explicou que era órfã e estava profundamente apaixonada por Pietro, o esposo de Luísa. Embora surpresa pelas exigências da estranha, Luísa perguntou: "Por que você está segurando ele? Você não é mais jovem, e ele sente pena de você?" As emoções de Lívia transbordaram enquanto ela afirmava: "Ele me ama." Lívia revelou que era órfã e que o relacionamento entre ela e Pietro havia florescido. Pietro também compartilhava dos sentimentos, mas não podia romper com Luísa devido à relutância dela em liberá-lo, citando uma doença incurável ou alguma outra razão. De acordo com Lívia, Pietro estava angustiado, dividido entre suas emoções e responsabilidades. E, para complicar ainda mais, Lívia estava grávida. Ela explodiu em palavras, preenchendo o escritório com suas emoções. Em um tom elevado, ela exclamou: "Então saia do nosso caminho. Não deixe a criança sem um pai. Você já está envelhecendo. Por que você precisa de um marido que está apenas com você por pena? Dê a ele liberdade." A situação pegou Luísa de surpresa, mas também achou a situação irônica. Por um lado, ela estava desapontada porque Pietro havia preparado um presente para o aniversário de 10 anos de casamento deles. Por outro, a situação parecia quase cômica. "Não se preocupe", ela afirmou, "vou conversar com meu marido. Já é hora de eu me mudar para uma casa de repouso, e ele ainda tem uma vida inteira pela frente. Vá, e eu cuidarei de tudo." Luísa olhou para a garota com um sorriso sarcástico enquanto Lívia saía do escritório. Sentindo-se exausta, Luísa se recostou em sua cadeira e fechou os olhos novamente. Ela e Pietro compartilhavam uma história de casamento de 10 anos. Inicialmente, não haviam pensado em ter filhos,
concentrando-se em suas carreiras. Entretanto, nos últimos anos, decidiram que era hora de começar uma família, mas as coisas não saíram como planejado. Luísa suspeitava que o estresse, resultante de seus trabalhos desafiadores, poderia ser a causa. Entretanto, resolveu averiguar a condição de ambos, uma atitude que tomou recentemente. Apenas ontem, ela recebeu os resultados dos exames, que confirmaram com clareza que Pietro não possui a capacidade de gerar filhos. Este fato tornou a história de Lívia sobre sua gravidez uma fonte de animação para Luísa. Agora, mais do que nunca, ela desejava discutir com seu marido e testemunhar sua reação. Devido à sua saúde debilitada, Luísa suspirou profundamente e deixou o trabalho mais cedo, dirigindo-se para casa. Assim que entrou no quarto, ela se aproximou de seu marido e declarou com seriedade: "Precisamos ter uma conversa séria." No mesmo instante, ela compartilhou com ele sobre a visita de Lívia e suas palavras. "Ela veio te ver hoje, sua amante", disse ela, revelando o teor da conversa. Lívia alegou que Luísa era velha demais para ele e que era hora de libertá-lo. Além disso, mencionou que cedeu ao charme de Pietro e estava agora esperando um filho dele. Luísa perguntou: "Por que você está agindo assim?" Pietro admitiu sua culpa, mas assegurou que não tinha intenção de abandoná-la. Ele relembrou as muitas experiências pelas quais passaram juntos e defendeu Lívia, descrevendo-a como jovem e ingênua, sem culpa nas circunstâncias. Sentindo uma onda de raiva se acumular, Luísa não apenas ficou aborrecida pela audácia de sua amante de aparecer em seu local de trabalho com tais revelações, mas também percebeu que seu marido a estava subestimando. Exasperada, Luísa explodiu: "E Pietro, você está ouvindo a si mesmo? Não preciso de desculpas dela, desde que você permaneça nesta casa. Arrume suas coisas e saia imediatamente, antes que eu inicie um escândalo de verdade." Pietro, derrotado, abaixou a cabeça e começou a empacotar suas coisas. No limite da saída, ele hesitou e fez uma última tentativa de reconciliação. Ele implorou para não exagerar na situação, tentando encontrar uma maneira de consertar as coisas. Pietro afirmou seu amor, mas Luísa estava irredutível. "Já disse tudo. E, além disso, do que você está falando? Você tem um filho a caminho." Pietro admitiu com um suspiro resignado: "Sim, claro, é melhor para mim sair." Com isso, ele abriu a porta. No entanto, antes que ele pudesse sair, Luísa o chamou de volta e entregou-lhe os resultados dos exames médicos. Aconselhou-o a analisar os resultados com mais atenção e, com um gesto enfático, bateu a porta na cara dele. Ela escutou o som de Pietro permanecendo dentro do apartamento, claramente tentando decifrar o documento. Quando finalmente compreendeu o significado, ele começou a entrar em pânico, batendo na porta de maneira histérica e clamando por uma explicação. "Luísa, o que tudo isso significa? Explique para mim", Pietro suplicou. Contudo, Luísa permaneceu firme, recusando-se a ceder. Ela o instruiu a buscar explicações com Lívia sobre a paternidade da criança e ordenou que ele a deixasse em paz. Luísa ouviu quando Pietro chamou o elevador e partiu. Ela sentiu uma pontada de compaixão por ele, mas rapidamente lembrou a si mesma de sua decepção. Repentinamente, ela se deu conta da exaustão que tomava conta dela ao relembrar os eventos do dia.
Indo em direção ao quarto de hóspedes, Luísa deitou-se no sofá, envolveu-se com uma manta macia e finalmente permitiu que as lágrimas escorressem. A dor de perceber a traição era avassaladora. No entanto, em meio à tristeza, ela recordou como sua trajetória se cruzou com a de Pietro quase 12 anos antes, quando ele era um estudante de medicina desajeitado. Foi Luísa quem o incentivou a acreditar em si mesmo, e ao passar por uma cirurgia ocular, Pietro se transformou em um médico jovem e bonito. As amigas de Luísa nutriam inveja por sua relação tão sólida. Contudo, Luísa confiava em Pietro, uma vez que ele sempre reforçava seu amor exclusivo por ela. No entanto, a traição de seu marido a drenar de suas últimas energias e não passou despercebida em seu desempenho no trabalho. Seu chefe, um líder justo que valorizava seus funcionários, percebeu isso. Com uma abordagem que não admitia contestações, ele enviou Luísa para uma pausa à beira-mar. Luísa tentou escolher um local tranquilo, longe dos pontos populares e barulhentos. Nos primeiros dias, ela se entregou a momentos deitada na praia, absorvendo os raios solares, a brisa suave e o som das ondas. No entanto, após algum tempo, o tédio começou a se instaurar, levando-a a observar discretamente outros turistas. Sua atenção foi especialmente capturada por um jovem de cerca de 25 anos. Ele corria em direção às ondas com uma alegria quase infantil, brincando na areia com crianças. Um pensamento atravessou a mente de Luísa: que peculiar, parecem selvagens. Ele é adulto, mas age como uma criança. Por um lado, o comportamento do jovem a intrigava, mas, por outro, ela sentia-se atraída por sua espontaneidade. A energia desinibida do rapaz a transportava de volta à sua própria infância, quando também podia se permitir ser tão livre. Será que Lívia está certa? Será que realmente me transformei em uma pessoa velha? Foi um pensamento inesperado que a invadiu. Naquela noite, Luísa começou a se sentir melancólica. Ela dirigiu-se ao bar mais próximo, apesar de suas reticências. O pensamento de estar se tornando enfadonha e idosa a abateu. Determinada a desafiar essa ideia, ela decidiu que tentaria se divertir, mesmo em um ambiente ruidoso. No bar, ela avistou novamente o mesmo jovem que a intrigava na praia. Ele acenou convidativamente para que se sentasse ao seu lado. Luísa fingiu não perceber e escolheu um assento distante. Entretanto, logo escutou um oio ao seu lado, e ao erguer o olhar, encontrou novamente o jovem olhando para ela. Ela consentiu, permitindo que o rapaz se acomodasse. Ele se apresentou como Matias, e Luísa também ofereceu seu nome, tentando manter um ar de indiferença. Matias percebeu o desconforto anterior de Luísa e se desculpou pelo comportamento peculiar na praia. Ele compartilhou que, de fato, agir como uma criança naquela situação. No entanto, explicou que foi a primeira vez que experimentou o mar. Luísa não pôde deixar de se surpreender. Você está falando sério? Matias assentiu e compartilhou sua história. Seus pais o incentivaram a fazer essa viagem, pois o jovem vivia em uma cidade pequena e começara a trabalhar na oficina de automóveis do pai logo após a escola. Após 5 anos sem tirar férias, os pais de Matias decidiram presenteá-lo com uma pausa no seu 25º aniversário, enviando-o forçosamente para desfrutar de um merecido descanso em locais encantadores. Matias questionou Luísa se ela já havia estado no mar antes, ao que ela respondeu casualmente, mencionando que já havia visitado o local várias vezes.
Embora pudesse com facilidade se mostrar como uma mulher bem-sucedida e madura, com experiência em diversos resorts pelo mundo, Luísa inexplicavelmente optou por não se impor diante desse homem simples e trabalhador. De alguma forma, eles acabaram engajados em uma conversa, apesar de não aparentarem ter muitas afinidades, exceto por compartilharem uma sensação de solidão e um amor compartilhado pelo mar. Matias, embora de natureza simples, cativou Luísa com sua juventude, franqueza, sinceridade e energia contagiante. Inesperadamente, eles se encontram envolvidos em uma dança de sedução após alguns coquetéis. Surpreendentemente para Luísa, ela percebeu que nunca antes havia se sentido tão satisfeita na companhia de outra pessoa. Comparado a Pietro, seu marido, que era atraente mas não muito gentil, Luísa aceitava Pietro com suas falhas. Contudo, diante de Matias, ela se questionava como havia suportado aquele tipo de relacionamento. Na manhã seguinte, a névoa da paixão e álcool havia se dissipado, e a mulher encarou as coisas de forma mais realista. Ela reconheceu que aquele flerte não tinha um futuro sólido. Embora o momento com Matias fosse agradável, ela sabia que ambos precisam voltar às suas vidas normais. Reunindo suas coisas, Luísa deixou o hotel naquela mesma manhã, sem se despedir. Sentia-se envergonhada por sua fuga, mas reconhecia que Matias não merecia isso. Ao voltar para casa, ela se viu em prantos, sem entender completamente o motivo. No trabalho, Luísa mergulhou em suas responsabilidades, tentando afastar a solidão. No entanto, à noite, ela se pegava recordando a praia ensolarada e o rapaz alegre brincando entre as ondas. Às vezes, lamentava não ter deixado seu número de telefone ou endereço para Matias. No entanto, ela logo convencia a si mesma de que talvez não houvesse futuro entre ela e o rapaz da oficina de carros. Apesar de suas tentativas de encontrar conexões através das redes sociais e até participar de encontros, as conversas superficiais sobre férias luxuosas, carros de prestígio e outros tópicos vazios não despertavam seu interesse. Luísa se via constantemente pensando em Matias. Enquanto isso, Pietro tentava retomar sua vida. Após um teste de DNA confirmar que a criança não era sua, ele se separou de Lívia. Ele desabafou com Luísa, acusando Lívia de constante engano. "Pode me perdoar, Luísa? Nós tínhamos algo tão bom juntos", ele implorou. Luísa, por sua vez, respondeu com firmeza: "Vamos seguir em frente, Pietro. Eu já não tenho interesse em você. Sugiro que encontre uma mulher comum e tenha uma vida pacífica com ela. E me permita reconstruir a minha vida também." Luísa não estava disposta a perdoar sua maldade, especialmente agora que sabia que Pietro não era o homem honesto e exemplar que ela pensava. "Além disso, você nunca foi um marido exemplar", ela acrescentou, chocada com suas próprias palavras. Pietro parecia ter atingido onde mais doía, e Luísa sentiu que ele estava apenas buscando vingança por despeito. Após compartilhar momentos especiais com Matias, Luísa reconheceu a ausência de verdadeiros sentimentos em seu relacionamento com o marido. O que teria sido de sua vida sem sua assistente, Eloá? Recentemente, a mulher se tornou uma boa amiga, frequentemente saindo para tomar café após o trabalho e se divertindo nos finais de semana com partidas de boliche e patinação. Com a chegada do verão escaldante, Luísa sentiu a cidade fervente pressionando-a com barulho e abafamento, desencadeando enxaquecas. Luísa desabafou com Eloá,
expressando sua exaustão: precisamos escapar para algum lugar neste fim de semana, preferencialmente próximo a um rio ou lago. Eu prometo, vou me jogar na água e simplesmente ficar lá. A sugestão de Eloá foi a casa de sua avó, localizada em uma pequena cidade com um rio e uma floresta. Apesar de inicialmente hesitar em ser hóspede na casa da avó de Eloá, Luísa foi assegurada por sua amiga de que a senhora Clotilde era extremamente acolhedora. Na sexta-feira à noite, as mulheres chegaram à casa da avó de Eloá, onde foram recebidas com uma mesa posta. Apesar de relutar em aceitar um lanche tardio, a senhora Clotilde não aceitou um não como resposta. A empolgação se elevou quando a avó propôs nadar no rio no dia seguinte, destacando seus benefícios como exercício. No entanto, a empolgação de Luísa desvaneceu quando Eloá avisou para desistir da ideia de nadar até a outra margem do rio. Ela enfatizou que o rio era traiçoeiro devido às suas correntes subterrâneas geladas, capazes de desafiar até os mais fortes e corajosos da cidade. Luísa ficou cética, mas a senhora Clotilde corroborou com a advertência, alertando sobre os perigos do rio. Apesar das advertências, Luísa não pôde conter sua determinação. Na manhã seguinte, enquanto Eloá ainda estava na cama, Luísa vestiu um maiô e um roupão leve e correu em direção ao rio. Uma névoa pairava sobre a superfície, criando uma aura de serenidade. Encantada pela beleza natural, Luísa mergulhou nas revitalizantes águas do rio, nadando vigorosamente. Após algumas braçadas, ela se viu no meio do rio, experimentando uma calma notável. Entretanto, logo a realidade a atingiu. Onde está o tal rio perigoso? Questionou-se. Ignorando os avisos, ela decidiu nadar em direção à margem oposta. Porém, sua ousadia logo teve um preço. A frieza gélida das águas a atingiu, provocando cãibras dolorosas em seus músculos. Em desespero, Luísa começou a pedir socorro, mas logo percebeu que suas vozes dificilmente seriam ouvidas naquela hora. A noção de que seus minutos finais talvez estivesse se esgotando tomou conta dela, e ela desmaia, perdendo a consciência na correnteza do rio. Luísa recobrou a consciência na margem, pouco depois de seu apelo por socorro. Um jovem que estava pescando às margens do rio a havia visto e mergulhado rapidamente para resgatá-la. Se não fosse pelo seu desejo de pescar cedo e sua habilidade de realizar a respiração boca a boca, aquele dia poderia ter sido o seu último. No entanto, essa não foi a única coincidência incrível. Olhando para seu salvador, Luísa quase não conseguia acreditar no que via. "É você, ou estou delirando?", questionou. O rapaz confirmou que era ele e perguntou como ela havia chegado naquela situação. Luísa contou sua história, e os dois se sentaram no espaçoso terraço da casa, desfrutando de uma deliciosa torta de maçã e chá. A mãe de Matias, a senhora Cláudia, interveio com curiosidade. "Filho, talvez você devesse apresentar esta linda moça formalmente?" Matias então a apresentou como sua noiva. Luísa, surpresa, quase engasgou. Ela explicou que havia ficado na casa da senhora Clotilde, a avó de Eloá, na noite anterior. Isso surpreendeu a senhora Cláudia, já que Luísa não tinha ficado em sua casa. Matias mentiu com tranquilidade, alegando que Luísa seguia certas regras e preferia não ficar sob o mesmo teto antes do casamento. Na opinião dele, isso exigia que eles se casassem o mais rápido possível. Luísa protestou em sussurros, mas Matias a lembrou que ela já havia concordado com isso.
A senhora Cláudia sorriu, entendendo a situação. Um casamento alegre e animado aconteceu na cidade um mês depois. Matias admirava Luísa, enquanto ela ansiava pelo momento em que estariam sozinhos novamente, ouvindo as palavras apaixonadas um do outro e se entregando a abraços carinhosos. O jovem casal estava tão absorto um no outro que mal conseguiam pensar em outra coisa além de estarem juntos. 9 meses após o casamento, Luísa deu à luz um filho. Aquela situação que começou como um escândalo devido à visita ousada de uma amante insolente havia mudado radicalmente a vida de Luísa. Ela olhou para seu bebê, fruto do amor com o homem que ela verdadeiramente amava, e pensou que deveria agradecer a Lívia por isso. E assim concluímos nossa jornada através dos relatos das vozes do Reddit. Espero sinceramente que tenham apreciado e se conectado com as histórias que compartilhamos aqui. Se o conteúdo do vídeo lhe agradou, não hesite em deixar um like e espalhar essa experiência com seus amigos. E se você está ansioso por mais conteúdo envolvente, basta dar um clique no vídeo que está surgindo neste momento. Agradeço imensamente por terem assistido e aguardo ansiosamente nosso próximo encontro, onde exploraremos mais relatos e histórias surpreendentes.